Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Felipe e tô aqui mais uma vez para fazer o meu monólogo comentando sobre as notícias do mundo da música, do cinema, dos famosos, da TV, da cultura pop no geral e também para responder essa pergunta da capa, perguntas que só eu posso responder porque eu mesmo que criei. Será que a Eliana, agora que saiu do SBT, ela tá plagiando programas? Eu vou responder essa pergunta e falar sobre os outros assuntos, é só continuar comigo nesse videozinho de hoje. E vamos começar falando de TV, isso porque no próximo dia 18 de agosto o SBT vai lançar o seu próprio serviço de streaming que vai se chamar Mais SBT. Ele vai ser lançado no dia 18 de agosto, um dia antes da emissora completar 43 anos, e no catálogo ele vai ter conteúdos originais da plataforma, como por exemplo a versão que o SBT está fazendo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também vai ter uma coleção de documentários originais chamado Coleção SBT, que vão ser documentários que vão contar desde a história da própria emissora, como também a história de vida de algumas personalidades que passaram pela emissora. A primeira artista a ser homenageada com um desses documentários que vai contar a história da vida dela é a Hebe Camargo, que vai ter um documentário que vai estrear logo no dia de lançamento do streaming, no dia 18 de agosto. Além disso, eu também vi notícias de que um dos projetos futuros para esse streaming é um reencontro com o elenco original de Chiquititas dos anos 90. Caramba, isto eu vou querer muito ver. Inclusive, quando eu vi essa notícia, me veio uma memória, porque eu me lembro que recentemente eu vi o trailer de um documentário que iria reunir o elenco original de Chiquititas dos anos 90, onde eles iriam contar como foi a experiência para eles, trazer imagens de bastidores. Quando eu vi essa notícia, me lembrei disso e falei, caraca, cadê esse documentário? Será que saiu e eu não fiquei sabendo? Fui atrás para saber mais e acabei encontrando um trecho de um vídeo da Flávia Monteiro no podcast do Sérgio Malandro, onde ela explica o que aconteceu com esse documentário. E em resumo, esse documentário ele não foi lançado ainda, ele está pronto, ele foi produzido, gravado, está pronto, mas não foi lançado porque não foi liberado ainda, estão tendo problemas com questões de direitos autorais, o que eu acho uma grande pena. Eu fui inclusive rever o trailer desse documentário, me pareceu incrível, eu apoio super um reencontro das Chiquititas anos 90. O streaming vai ser lançado no dia 18 de agosto, mas já existe uma versão beta que você pode acessar pelo computador. E o que eu fiz? Eu fui lá dar uma olhada nessa versão beta para mostrar para vocês, para ver e para mostrar para vocês como é que tá este streaming. Bom, e aí você abre aí o Mais SBT e logo de cara você encontra aí o canal SBT sendo transmitido ao vivo. Mas o legal é que se você clicar em mais canais, você vai ver que tem outros 10 canais. Tem, por exemplo, o canal Mais Silvio Santos, que vai ficar 24 horas por dia passando programas antigos do Silvio Santos. Mais Novelas, que vai ficar 24 horas por dia passando mais novelas. Tem também canal de cinema, alguns canais são patrocinados, é bem na pegada do Pluto TV, só que exclusivo com conteúdos do SBT. Além dos canais ao vivo, também tem catálogo para você assistir on demand. Fui dar uma olhada e além de filmes e séries produzidos por outros estúdios, o que chama atenção realmente, o grande diferencial do streaming é os programas do SBT que estão lá no catálogo. Ainda tem muito pouca coisa, mas como eu disse, é a versão beta, eu acredito que até o dia 18 talvez eles aumentem o catálogo, mas por hora já tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem alguns episódios de 1991 do programa da Hebe, episódios de 92 e 91 do programa Livre do Serginho Groisman, tem entrevistas do Jô Soares 11:30, tem episódios do programa Curtindo uma Viagem na íntegra, que com certeza eu vou assistir porque eu adorava esse programa quando eu era criança, e tem também Passa ou Repassa, e não é esse Passa ou Repassa atual, que é apresentado pelo Celso Portiolli, não. São episódios de 1988 e 1989 do Passa ou Repassa, quando ele ainda era apresentado pelo Gugu. Eu vi muita gente criticando e perguntando qual a necessidade do SBT fazer um serviço de streaming, se o SBT vai ou não se conseguir se inserir nesse mercado. Cara, se vai ou não conseguir se inserir, não tenho essa resposta, muito provavelmente não, porque a gente tem streamings muito grandes, mas eu acho que nessa questão da nostalgia é que está o diferencial do Mais do SBT. Essa questão do SBT oferecer os programas nostálgicos deles ali na íntegra, para quem curte nostalgia como eu, com certeza vai ser muito interessante. Esses tempos mesmo,
no ano passado, me recomendaram um programa do... O YouTube me recomendou um programa do Topa Tudo por Dinheiro. Eu assisti inteiro. Meu algoritmo calibrou e passou a só me recomendar Topa Tudo por Dinheiro. E é sensacional. Sei que eu fiquei uns 3 meses assistindo Topa Tudo por Dinheiro sem parar. E cara, é uma delícia. Então eu acho que o diferencial do Mais SBT, do streaming do SBT, tá aí na nostalgia. Pelo que me parece, eles têm a pretensão de criar conteúdos originais, de se posicionar também como criadores de conteúdos específicos para streaming. Como eu disse, não sei dizer se vai dar certo essa questão ou não, mas no quesito nostalgia, muito legal. E eu acho que todas as emissoras deveriam ter aí um arquivo dos seus programas para quem curte assistir, não é mesmo? E eu comentei do Passo Repassa, que tá lá no catálogo do Mais SBT, e vocês sabiam? Eu não sabia, mas o Passo Repassa é na verdade plágio. Sim, plágio, porque o SBT, o Silvio Santos não pagou pelos direitos. É plágio de um programa da Nickelodeon americana. Eu não sabia disso, achei muito curioso e trouxe para vocês uma listinha de outros programas que o SBT plagiou, porque quem conhece um pouquinho da história do Silvio, do SBT, sabe que o SBT plagiou alguns programas. Eu trouxe uma listinha com 3 programas do SBT que eram plágio que talvez você não soubesse. O Passo Repassa surgiu em 1987 como um quadro no programa Silvio Santos, apresentado pelo próprio. Depois disso, se tornou um programa que já teve como apresentadores Gugu, Angélica e Celso Portiolli, que segue apresentando o programa, que hoje é um quadro do Domingo Legal. Mas essa não foi uma criação do Silvio, como era dito para o público quando estreou o programa. O programa era, na verdade, uma cópia de um programa da Nickelodeon americana chamado Double Dare, que estreou um ano antes da cópia brasileira. Fantasia estreou em 1997 no SBT e teve várias fases, como por exemplo a em que foi apresentada por Carla Pérez, onde a gente aprendeu que escola se escreve com I. Temos letra I, meninas? I de escola, é isso, Rita? Não. Qual? E de isqueiro. E de isqueiro. Igreja. I de igreja. Mas apesar das brasileirices, Fantasia é uma cópia de um programa italiano chamado Non Elarai. E o caso mais famoso de plágio feito pelo SBT foi o da Casa dos Artistas. A Endemol, criadora do Big Brother, ofereceu para o Silvio Santos o formato do programa. O apresentador recusou a compra, mas, seguindo o manual do programa, criou a sua própria versão do reality, só que com famosos ao invés de anônimos, e colocou o programa no ar 3 meses antes da Globo estrear o Big Brother, já que, depois da recusa do Silvio, eles compraram o formato. A Globo chegou a conseguir, por meio de liminar, tirar o programa do ar por alguns dias, mas a decisão foi revertida e o reality chegou a ter outras temporadas. Anos depois, a Globo ganhou um processo contra o SBT e embolsou 18 milhões de reais pelo plágio. E com o fim dessa lista vem a resposta da pergunta: será que Eliana está plagiando programas? Não, quem plagiou muitos programas foi o SBT, o Silvio Santos, e não só o SBT, muitas emissoras plagiaram muitos programas e a gente sempre passou um pano, mas não estão passando pano para quem? Pra pobre coitada da Eliana. Por quê? Porque depois de menos de 2 meses de ter saído do SBT, a Eliana estreou no Grupo Globo. Ela não estreou na TV aberta, mas estreou no GNT, no programa Saia Justa. É um programa que eu mesmo nunca assisti, já vi alguns cortes, talvez você tenha assistido. Se não assistiu, é um programa em que 4 mulheres sentam num sofá, chamam alguns convidados para conversar sobre assuntos atuais. Tem sempre uma das 4 mulheres do elenco, é sempre a âncora, a mediadora dos assuntos. Até recentemente era a Astrid, agora é a Eliana. E o programa, essa nova temporada com a Eliana, que é a estreia da Eliana no Grupo Globo, estreou esses dias, só que as pessoas não gostaram e não estão passando pano para a Eliana. Eu trouxe aqui algumas das críticas negativas que eu vi que fizeram a respeito do desempenho da Eliana. Matheus Baldi, do programa Melhor da Tarde da Band, disse que aquela Eliana não é a Eliana que o público esperava assistir e que o mercado prevê que a Eliana pela primeira vez vai sofrer uma rejeição na sua carreira. Ricardo Feltrin, jornalista de TV e entretenimento, disse que sentiu vergonha alheia e que o programa foi mais chato do que uma mesa redonda de futebol. E segundo ele, o Ibope do programa começou com 0.4, que segundo ele, eu não entendo de Ibope, mas segundo ele é traço, ou seja, quase ninguém assistindo, e terminou com 0.1. Eu não posso falar nada porque eu tô aqui falando para ninguém assistir. Então, Eliana,
Se não tiver ninguém assistindo, mas você estiver feliz, siga seu caminho e continue fazendo. Felipe Campos foi além, destilou seu veneno e disse que achou o programa constrangedor. O desempenho da Eliana foi constrangedor. Ela estava perdida, insegura, o papo foi chato e ele elogiou a primeira formação do programa, que era composto pela Marisa Hort, Fernanda Young, Rita Lee, tinha mais uma outra que eu não me lembro, porque ele disse que essas pessoas, da primeira versão, por exemplo, eram pessoas que não estavam se preocupando com a opinião da internet e que colocavam a sua opinião, se posicionavam sem medo. Qual a minha opinião sobre isso? Como eu disse, eu nunca assisti o programa, mas eu acho que programas desse tipo, programas opinativos, têm cada vez menos espaço, tá cada vez mais difícil de achar um nicho para essas pessoas. Por quê? Pelo que eu observo, e eu observo muito, as pessoas estão cada vez mais querendo falar e não ouvir. E hoje em dia as pessoas têm um espaço para elas falarem. Hoje em dia também a gente tem muito podcast, que são programas de bate-papo, e na minha opinião, um podcast funciona muito bem em duas situações. Ou quando é um programa de entrevista, em que entrevistador e entrevistado têm uma sintonia muito legal e o papo flui muito bem, ou quando junta uma galera e começa a falar de um assunto que eles gostam, que eles dominam, ou que eles querem se aprofundar, e fazem isso de uma maneira muito fluida, que pelo visto não é o que aconteceu ali no programa da Eliana. Acho também que está cada vez mais difícil de encontrar pessoas que tenham coragem de expor as suas opiniões a respeito de qualquer assunto ou de alguns assuntos, porque a patrulha do cancelamento está cada vez mais ativa. Então eu entendo o lado da Eliana de ter uma dificuldade em se posicionar, em falar a opinião dela, porque a Eliana tem toda uma carreira, tem toda uma imagem, mas eu acho também que apesar de ter toda essa carreira, ter toda essa imagem, a Eliana fez uma decisão de mudança muito consciente. Então eu acho que a Eliana, ela quer essa mudança. Mudanças são sempre bem-vindas, ainda mais quando elas partem da gente, são conscientes. E eu acredito que a Eliana vai ter muitas oportunidades na Globo, além do papo, além do Saia Justa da GNT, além do Masked Singer que ela vai apresentar na TV aberta. Então eu acredito muito que a Eliana vai ter espaço, e eu acredito e espero que a Eliana tenha espaço para crescer e conseguir aí atingir novos públicos e um novo patamar na sua carreira. E você, assistiu Saia Justa? Se assistiu, conta pra mim, você também achou chato? Também concordou com a maioria das pessoas? Não tá legal? Deixa a sua opinião. E agora a gente vai mudar de assunto, falar de cinema. E o assunto ainda é Deadpool e Wolverine. Eu comentei que eu ia assistir Deadpool e Wolverine. De fato eu fui. E me diverti pra caramba. Adorei. Me deu um gás, me deu um ânimo pra voltar a assistir filmes de heróis, que como eu disse eu estava saturado. Foi muito legal. E um dos pontos super positivos desse filme, qual é? Trilha sonora. Tanto que, quando se fala de Deadpool e Wolverine, um dos sucessos não está sendo só a bilheteria. Está sendo também a trilha sonora. Isso porque, por exemplo, I'm With You. I'm With You. I'm With You, música da Avril Lavigne, que está na trilha do filme, teve o melhor desempenho da música no Spotify desde que o Spotify existe. Por quê? Por conta de estar na trilha do filme. Tem muitas outras músicas do pop no filme, mas de todas as músicas, uma chama atenção, que é a música de abertura do filme, que é a música Bye Bye Bye, da boy band NSYNC, que foi lançada no ano 2000 e que tá fazendo um puta sucesso. Só ontem a música foi executada no Spotify mais de 5 milhões de vezes, o que fez com que a música entrasse para as 10 músicas mais ouvidas no mundo no momento. O sucesso é tanto que o próprio NSYNC foi lá e mudou o título do videoclipe no YouTube, aqui no YouTube. Então não tá lá mais só NSYNC Bye Bye Bye. Tá escrito que a música é Bye 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 do NSYNC e entre parênteses dizendo essa é a música do filme Deadpool. Aqui no Brasil teve até um jornalista que começou o jornal dançando a dancinha da música do Bye Bye Bye. E com esse sucesso de Bye 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 do NSYNC por conta do Deadpool e Wolverine, a música se torna um sleeper hit. O que é sleeper hit? Eu também não conhecia, conheci hoje esse termo. São as músicas que voltam a fazer sucesso ou fazem sucesso pela primeira vez depois de
muito tempo do seu lançamento. Tem esse caso do Bye 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 e tivemos outros casos recentemente, como por exemplo, Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses, que voltou a fazer sucesso em 2022 por conta de um filme também da Marvel. A música de 1987 tocou no filme Thor, Amor e Trovão e voltou a fazer um puta sucesso entre gente que não conhecia e gente que já conhecia e voltou a ouvir. O maior sucesso, creio eu, dos últimos tempos dessas músicas que voltaram a fazer sucesso, desses sleeper hits, é Running Up That Hill, da Kate Bush, uma música de 1985 que voltou a fazer sucesso, se tornou um hit em 2022, depois de ter entrado para a 4ª temporada de Stranger Things. Ano passado, Murder on a Dance Floor, da Sophie Ellis-Bextor, música de 2001, também virou um hit por conta de estar na trilha do filme Saltburn, lançado ano passado, 2023. E a música Go Go Muck, do The Cramps, de 1981, também se tornou um sleeper hit por conta da série Wandinha, por conta daquela cena em que a Wandinha faz aquela dancinha esquisitinha dela. E Wandinha conseguiu um feito porque não só deu um gás para a música Go Go Muck, mas também deu um gás para Blood Mary, da Lady Gaga, já que nas redes sociais muita gente substituiu essa música que originalmente tocava na série pela música Blood Mary, da Lady Gaga, de 2011, e com isso, Lady Gaga, essa música da Lady Gaga também fez um puta sucesso. E aí eu me pergunto, se você fosse dirigir um filme, produzir um filme, que música das antigas você traria de volta? Eu acho que eu traria de volta a música Self Control. É uma música que inclusive já foi trilha de muitos filmes e séries, mas que eu tenho ouvido muito, e tenho ouvido muito inclusive porque eu descobri que ela não foi originalmente lançada pela cantora Laura alguma coisa, que tem a versão mais conhecida da música, mas ela foi lançada originalmente por um cantor italiano chamado Raf, acho, não tenho certeza, vou pôr aí a foto, e essa é a música que eu traria de volta num filme meu, se eu atuasse ou dirigisse hoje. E eu falei de Wandinha, e a Wandinha tem no elenco quem? Jenna Ortega, que também está no elenco de Beetlejuice 2. A continuação de Os Fantasmas Se Divertem. O filme estreia no dia 5 de setembro e a Fanta anunciou que vai fazer uma parceria, vai lançar uma edição especial de Fanta do filme Beetlejuice. Nos Estados Unidos, a Fanta vai lançar 5 latinhas exclusivas do filme, cada uma com um sabor: laranja, morango, abacaxi, limão e morango com kiwi. Aqui no Brasil a gente não vai ter 5 sabores, mas vai ter um sabor. Quem tá ligado sabe que no Halloween, a Fanta, há alguns anos, tem lançado a Fanta Mistério. Você compra sem saber o que é, qual o sabor daquela Fanta. Já faz 3 anos que a Fanta faz isso aqui no Brasil. Eu não provei os 2 primeiros anos, mas ano passado eu provei e inclusive eu amei. Eu até hoje não sei ao certo qual era o sabor. Quem me perguntava, porque eu comecei a tomar com frequência, eu dizia que era morango com pimenta. Fui ler nos ingredientes e me disseram que nos ingredientes dizia que era maçã e não morango. Mas pra mim é morango com pimenta. Esse ano vai ter uma nova edição da Fanta Mistério e vai ser Fanta Mistério Beetlejuice. Não sabemos qual o sabor, mas eu vou provar. E esse tema, essa temática de comidas que são lançadas por tempo limitado, me trouxe em mente, me fez lembrar de um perfil no Twitter que eu sigo e que eu adoro, que é o @comidasextintas. Nem só de putaria vive o Twitter X. Esse Twitter eu adoro e eu aproveitei para trazer para vocês. Porque esse perfil é um perfil que relembra comidas que existiram por algum tempo que não existem mais. Falando em bebida, lá, por exemplo, tem uma imagem da Fanta Mistério de 2022. Essa Fanta eu não provei, era uma Fanta azul. Segundo aí o que está escrito, o sabor era semelhante ao do Monster Mango Louco, que eu também nunca bebi. Mas o que eu bebi é esse Guaraná Antártica Ice, que existiu, foi vendido durante 2008. E me fez lembrar também de um produto, de um refrigerante que não está aí nesse Twitter, mas que eu adorava, que era o Quat com laranja. Não existe mais. Eu adorava. De vez em quando eu vou em algum restaurante e eles perguntam se eu quero que coloque laranja, uma fatia de laranja no meu copo de Guaraná. E é esse o sabor. Fica igualzinho ao Quat com laranja, era muito gostoso.
Outra bebida, outro refrigerante que eu não tive o privilégio de provar, porque eu sou um grande sommelier de refrigerante, é a Suquita Vitaminada, que tinha sabor de mamão, maçã e laranja. Uma coisa que eu tive acesso, mas eu não tive coragem de provar, foi Nescau com Guaraná, que foi lançado em 2006. Eu lembro que em 2006 eu fui no show do RBD e eles estavam dando amostras grátis. Mas naquela época eu era um pouco mais medroso, um pouco mais fresquinho e não tive coragem de provar. Mais produtos extintos. Todinho branco. Nunca vi. O próprio criador do site, do perfil, não sabe quando foi lançado. Adoraria ter provado, que eu amo Todinho. Falando em produtos invertidos, vamos dizer assim, existiu o Negresco invertido, que era bolacha branca com recheio preto. Também não tive o prazer de provar. Sonho de valsa branco também existiu e sonho de valsa de morango. Esses eu lembro de ter comido, mas não lembro o sabor. Uma coisa que eu adorava era esse, Clube Social Frutas Vermelhas. Existiu entre 2005 e 2006 e eu lembro que eu comia com leite condensado e podia muito voltar. Na larica isso daí deve ser sensacional. Falando em coisas que são salgadas e que foram lançadas em versão doce, em 2007 Fandangos lançou o Fan Doce, que era um salgadinho no sabor chocolate ou no sabor churros. Inclusive, esses dias eu fui na Americanas, aqui da minha cidade, e tinha um salgadinho, um pacote de salgadinho sabor churros. Sabor churros não, sabor paçoca. Estavam vendendo por 50 centavos. Eu comprei. Consegui comer um ou dois e joguei fora, mas valeu a experiência. Eu acho válido experimentar essas coisas. Outra coisa que eu experimentei também foi o Tic Tac de 2016. Tic Tac sabor pipoca, que de fato tinha muito sabor de pipoca. Era horrível. Uma coisa que era maravilhosa e que devia voltar, bis morango. Lá no perfil também eles retratam, eles registram o bis morango, mas não registram o bis laranja, que também era maravilhoso e que também deveria voltar. Que mais? Isso daqui eu não teria coragem de experimentar mesmo hoje em dia. Margarinas doce. Tinha o sabor maçã e canela e brigadeiro. E outra coisa que eu tive o privilégio de provar foi o pó mágico dos Cheetos. O que era? Era tipo um tempero. Você comprava os Cheetos, salgadinho, aí vinha um sachê com tempero, você jogava ali dentro, chacoalhava, e ele ficava com outro sabor. Delicioso. De lamber os dedos, eu diria. E falta muita coisa aí. É um perfil que, porra, deveria ser alimentado com muito mais frequência. Eu anotei alguns aqui que eu lembrei olhando pro perfil. Por exemplo, chocolate da Mônica, aquele que era preto com branco, que era uma delícia. Salgadinho da Angélica e do TV Colosso, que também eram deliciosos. Frutili Explode, sabor de infância. E o pirulito das Spice Girls. Quem mais já provou? Já provaram? Enfim, com essa recomendação deliciosa, eu termino meu vídeo de hoje. Comenta aí, qual outro produto você lembra que existiu, não existe mais e deveria voltar? Queremos nas gôndolas dos mercados. Comenta. Vou ficando por aqui, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas outras redes. Semana que vem, se tudo der certo, eu volto para comentar as notícias da semana do mundo do cinema, música, famosos, cultura pop no geral. Até mais!